Olá pessoal, meu nome é Joabson, sou criador deste canal Puritanismo Relevante e Reformado. Venho nesse segundo vídeo falar sobre os puritanos. E para entender melhor um pouquinho desse movimento, estarei falando sobre a Reforma Protestante, porque foi daí que saiu este movimento puritano, que é um segundo movimento após a Reforma. E estarei falando algo básico, bem resumido, mas espero que vocês compreendam. E acredito que se vocês já ouviram falar sobre os puritanos ou não ouviram, mas continue mais um pouco aí que eu estarei falando algo. Então, pessoal, esta reforma protestante que aconteceu no século XVI, houve nesse tempo um grande derramado do Espírito Santo no século XVI, e houve bastante mudança, impacto que houve através dessa reforma protestante. Poderia, acerca da reforma falar várias coisas, a perspectiva da política, social, militar, tudo referente a isso, poderia estar falando mais para entender e compreender, porque ninguém pode assim entender realmente a reforma senão se for pelo o derramado do Espírito Santo sobre o povo da Europa. Ou seja, a Igreja Católica no tempo medieval estava profundamente corrompida, estava, seja, apóstata dos ensinos da Igreja primitiva, e estavam sob ordens, doutrina de homens, doutrinas que estão totalmente fora do contexto da Bíblia. Estavam sob filosofia de homens, filosofias, ou seja, de um homem chamado Tomás de Aquino, que tentava pegar um entendimento humano e tentar juntar com o cristianismo. Ou seja, ele tentava pegar a filosofia de Aristóteles e a juntar com o cristianismo, que não tinha nada a ver com o contexto, ou seja, da igreja, porque nesse ponto houve uma grande confusão de ter colocado doutrina de homens e tanto outros série de acréscimos e todos os dogmas de paganismo que entrou na igreja no tempo medieval. E estava numa situação tão caótica em tudo na área da igreja, que acabou tendo bastante, ou seja, um grande número de pessoas que não acreditavam mais assim, não dava muita credibilidade mais assim à igreja, não tinha mais uma instrução, uma luz que pudesse entender ou compreender o Evangelho, a Palavra de Deus. Mas no meio desse caos, dessa corrupção, dessa degradação da igreja do século XIII, ou século XII em si para baixo, até o século XV, ainda não tinha acontecido uma reforma, mas foi nesse meio aí que houve uma ponte, ou seja, um meio que Deus usou através disso para levantar um avivamento, para mudar o cenário de um sistema que estava falido, de um sistema que estava praticamente corrompido por tanta heresia que estava no meio da igreja. E sei que nesse tempo foi um período muito difícil, e assim como hoje, que a gente está enfrentando um período muito difícil na igreja. E
nessa época medieval, da Igreja Católica medieval, ou seja, nesse tempo da igreja, antigamente, Deus teve misericórdia e Deus revelou o Evangelho, iluminou um simples monge desconhecido ainda, até ele se levantar para estar anunciando, para estar trazendo a reforma. E nesse meado desse tempo de escuridão, porque a igreja está em total escuridão, Deus revela a este monge a doutrina que somos justificados pela graça, somos justificados somente pela fé, não somos justificados por obras meritórias ou pelas ordenanças de sacramentos ou por alguma coisa que podemos fazer para Deus de forma alguma. Mas ele entendeu que chegou a conhecer que Jesus Cristo, Ele já fez tudo. Ele trouxe e derramou o seu sangue que nos purifica de todo o nosso pecado e deu a conhecer que a todos, ou seja, esse monge chamado Lutero, ele deu a conhecer a todos a doutrina que tanto os apóstolos da igreja primitiva ensinavam, e tanto também como também antes dele também Agostinho também, de Hipona também já tinha essa clareza ainda de entendimento sobre as obras, que pelas obras ninguém é salvo, senão somente pela graça. Mas ainda no tempo de Agostinho ainda não tinha havido ainda um movimento, até que Deus despertou este monge. E aqui ele redescobre a doutrina do cristianismo, e que ele descobre que o cristianismo na realidade é uma experiência direta da alma com o Senhor Jesus agora, e que na ressurreição futura e no corpo terá essa experiência. Ou seja, ele descobriu que é uma experiência diretamente com a pessoa que é transformada pelo Evangelho, que tem uma nova vida, ou seja, a pessoa que é liberta do poder do pecado, não vive mais uma vida pecaminosa. E nesse ponto aí, quando ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, ou seja, a justificação somente pela graça, ou seja, a reforma atingiu de tal forma a Europa, trouxe uma libertação, trouxe, ou seja, praticamente um grande avivamento. Houve, ou seja, uns 35 hinos que ele compôs para expandir, para anunciar doutrinas que ele trouxe. E nesse momento teve um grande movimento, teve uma grande presença do Senhor, ou seja, diretamente nas almas de todas as pessoas na Europa. Ou seja, houve uma purificação muito grande na vida moral e a família, ou seja, em todo o campo da sociedade, ou seja, na igreja, houve essa purificação. Houve avanço na medicina, houve avanço praticamente em todas as áreas, ou seja, esse avivamento beneficiou muitos em todas as partes, em toda a moralidade. Em contexto de grande imoralidade que a Europa tinha, esse avivamento houve ou seja, uma varredura, um limpar de Deus. Ou seja, desde a reforma o mundo nunca viu, ou seja, um tão grande, ou seja, a igreja nunca viu um tão grande avivamento, um tão grande reforma que Deus trouxe através, usando este monge, usando Lutero, Martinho Lutero. Mas ainda o movimento da reforma não foi um movimento perfeito, porque no momento, diga de passagem assim,
na história, Lutero tentou uma reforma dentro da Igreja Católica, mas não houve acordo, não houve consenso para estar fazendo essa reforma, e ele teve que sair da Igreja Católica e abrir, ou seja, e começar o movimento de fora, ou seja, se apartou da Igreja Católica e começou daí a anunciar o verdadeiro Evangelho. E este movimento, como ainda ele não foi totalmente perfeito, ele não atingiu todas as áreas completamente, porque alguns crentes que receberam esse impacto, que creram na doutrina que Lutero anunciou naquele tempo, eles ainda estavam preocupados porque a reforma não tinha se estendido o suficiente, não tinha atingido assim todas as áreas, tanto familiar, sociedade, governo, mas ainda pela essa preocupação eles queriam ainda uma reforma completa, ou seja, eles queriam uma purificação completa tanto da igreja, tanto da família, tanto da sociedade. Mas a Europa, ou seja, na Inglaterra, alguns reis ainda tinham um controle tão grande sobre a igreja que eles até permitiam que eles anunciassem essa doutrina, mas eles não queriam retirar a doutrina do catolicismo já estabelecida, que tinha, ou seja, que davam autoridade para eles. Porque o receio dos reis da Inglaterra era eles perder o poder político, o poder sobre o povo. O receio deles era tão grande, então eles, ou seja, impedia, ou seja, esses irmãos de trazer uma reforma completa na sociedade, no governo, na família, ou seja, ou tanto mesmo dentro da igreja da Inglaterra, porque dentro da igreja da Inglaterra ainda tinha o livro de oração comum, que ainda era algo que eles mantinham de algumas heresias que o romanismo, ou seja, em si, da Igreja Católica em si, tinha colocado, que era fora das Escrituras. E eles, em si, tanto se eles queriam retirar isso, reformar isso, purificar isso tudo, mas aí, ou seja, esses irmãos, aí acaba nesse tempo aí de ter essa preocupação e os reis tentando impedir porque tinha receio de perder o poder, eles começam a continuar se esforçando, e nesse cenário aparecem os puritanos depois da reforma na Inglaterra e na Escócia. Ou seja, nesse período depois da reforma houve uma recessão, um esfriamento, ou seja, usando a linguagem do professor Latoretti, do primeiro vídeo que eu recitei, um pequeno texto falando sobre, né? E nesse ponto aí, ou seja, houve uma onda do avivamento, ou seja, houve essa reforma, uma grande onda espiritual, mas depois foi seguida de uma baixa no fervor do povo. Ou seja, o povo foi se esfriando pela dificuldade, pelos problemas, ainda pela dificuldade da reforma avançar, e tanto porque eles queriam tanto a reforma em tudo, mas ainda havia um grupo na Inglaterra e na Escócia que tinha um desejo profundo de ver uma reforma completa na vida da igreja. Ou seja, e essa vontade era controlada por aquilo que conhecemos como um princípio regulador do movimento puritano. E a ideia é esta, que tudo no culto deve ser regulado e controlado pela palavra de Deus escrita. Ou seja, tudo no culto da igreja, eles queriam que tivesse embasado na palavra de Deus.
e o que tivesse sobre doutrina de homem retirasse do meio da igreja. Como falei, do livro de oração comum que tinha na igreja da Inglaterra, tanto também na Escócia, nesses dois países onde estava acontecendo esse movimento da reforma. Mas, ou seja, os acréscimos humanos no culto era tão grande que, ou seja, que não era apoiado nas escrituras, não tinha nenhum fundamento nas escrituras, deviam ser tirados. Mas o que quebrava, o que tirava totalmente a centralidade da palavra de Deus, todos os acréscimos humanos, tudo que eles colocavam a mais. E é nesse ponto aí que esses irmãos, tanto da Escócia quanto da Inglaterra, é nesse ponto aí que eles recebem o nome de puritanos, ou seja, os puritanos, porque eles queriam purificar, limpar, uma reforma completa no meio da igreja. Assim, da mesma forma, acredito assim que a igreja hoje necessita de uma reforma, da mesma forma que houve nesse contexto todo que os puritanos estavam envolvidos, que esses irmãos estavam preocupados de uma reforma completa. Eu creio que muitos não estão preocupados, mas da mesma forma, façamos a cada dia a reforma da nossa própria vida individual, examinando a cada dia se estamos na fé ou não, se estamos praticando a palavra ou não, assim fazendo nossa parte, e assim orando a Deus para que Deus venha trazer um derramado do Espírito também sobre cada vida, tanto em cada família, na sociedade, que precisamos continuamente dessa graça, dessa presença de Deus. Amém? Eu estarei falando no terceiro vídeo, uma continuação desse, para estar explicando um pouquinho melhor ainda sobre os puritanos e suas ênfases principais de todo este movimento. Amém?